Nesse vídeo eu vou te indicar 3 filmes incríveis sobre a Segunda Guerra Mundial que tem um enfoque um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então fica até o final para você entender o porquê. Olá, meu nome é Ana, eu sou professora de História e criadora de conteúdo aqui e lá no meu Instagram. Inclusive, já me segue por lá, porque eu dou muitas dicas de estudo, dou dicas de livros, indicações de filmes, então já me segue por lá para não perder nada. Mas antes da gente partir para as dicas desses filmes, eu quero deixar um alerta muito importante, viu? Eu acho super legal a gente assistir filmes e séries sobre essas épocas para aprender mais sobre elas, porém, tem um detalhe muito importante. Vocês têm que tomar muito cuidado quando forem assistir esse tipo de produção, porque tem muita ficção. Claro, né? Tem muitas cenas e acontecimentos que são baseados em fatos reais, mas tomem cuidado para vocês não acreditarem em tudo que vocês veem, porque também tem muita ficção, até para deixar a história mais interessante, né? Não tem nada de errado com isso. Só estou dizendo para vocês assistirem esses filmes com cuidado de não acreditar em tudo que estava lá, tá bom? Outra coisa muito importante, eu quis trazer filmes que não dessem aquela visão que a gente já está super acostumado de ver, que são filmes onde as pessoas estão lá no meio da batalha, no meio das guerras, no meio daquele tiroteio todo, porque isso a gente já costuma ver muito nos filmes. Eu quis trazer filmes que dão para vocês uma visão de como era viver durante a Segunda Guerra sem estar lá no front, sem estar lá no meio de todo aquele caos que estava acontecendo dos soldados. Então, nos filmes que eu trouxe hoje para indicar para vocês vão entender um pouquinho de como era a vida das pessoas que sofriam as consequências da guerra. Porque você não precisava estar na guerra, na linha de frente ali com os soldados, para sofrer as consequências dela, viu? A primeira dica é o filme A Menina que Roubava Livros, que inclusive ficou muito famoso por conta do livro que foi lançado com o mesmo nome. Mas o que eu estou indicando hoje é o filme mesmo, viu? Não é o livro. E nesse filme é muito interessante porque conta a história da Liesel, uma menina que ficou órfã e foi adotada por um casal que já era mais ou menos ali de meia idade. E nesse meio tempo que ela estava na casa dos pais adotivos, eles acabam dando abrigo a um judeu que estava fugindo das perseguições que estavam acontecendo nessa época, por conta do regime alemão, do regime nazista. Então, é muito interessante ver como a Liesel e o Max, que era esse judeu que estava fugindo, conseguem achar na leitura e no meio de toda aquela situação de guerra e de tristeza e de medo, um refúgio na leitura, sabe? Eles leem os livros juntos, eles se conectam através de tudo que eles leem e conseguem viajar pelas histórias para tentar ter ali uma válvula de escape em toda aquela situação que eles estavam vendo acontecer bem diante dos olhos deles. E tudo isso acontecia enquanto o Max estava escondido no porão da casa dela. Então vocês já imaginam toda a tensão que aquela família vivia, né? Esse é um filme de 2014 e a indicação para ele é de 10 anos, viu? E ó, um aviso muito importante, já separa os lencinhos para chorar, porque é um filme bem emocionante. A segunda dica é o filme A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batatas. Aí você deve estar se perguntando, meu Deus, Ana, que torta de batata que tem a ver? Calma que eu vou explicar para vocês entenderem por que tem esse nome. Esse filme se passa na Inglaterra em 1946, quando a Segunda Guerra já tinha acabado. Porém, não é porque a guerra acabou em 45 que as pessoas ainda não continuavam sentindo as consequências de todo esse conflito, né? Na verdade, as pessoas sentiram as consequências da guerra por muitos anos. Então, esse filme mostra a realidade da ilha de Guernsey, que é uma ilha de possessão inglesa, só que ela fica ali bem pertinho da França. E aí, o que acontece? Uma escritora que se vê ali sem inspiração e se vê muito traumatizada por tudo que aconteceu na guerra, porque ela perdeu os pais, e isso não é um spoiler, viu? Ela se vê ali diante de uma situação que, sei lá, ela não vê mais sentido no que ela faz na profissão dela, né? Ela não consegue ter inspiração para escrever um novo livro. E aí ela recebe a carta de um fã que chegou a ler um dos livros dela, perguntando se ela poderia enviar para ele um livro que na ilha onde ele vivia não tinha, e convidando ela para conhecer a sociedade literária que ele junto com alguns amigos tinham fundado nessa ilha. E aí que ela embarca nessa aventura, chega lá na ilha, conhece as pessoas, e lá quando ela conhece essa sociedade literária, que é uma espécie de clube do livro, como a gente conhece hoje em dia, ela entra em contato com várias memórias do que essas pessoas viveram durante a guerra, como por exemplo, privação de alimentos, por isso o nome torta de casca de batatas, que era uma torta horrorosa que eles tinham que comer porque não tinha outra coisa. E por quê, né? Essa ilha, na vida real mesmo, aconteceu isso, ela foi ocupada pelos alemães durante a Segunda Guerra. Então, quando os alemães ocupavam um novo lugar, era comum mesmo que eles requisitassem animais, os alimentos para enviar para quem estava lutando lá na guerra. Então, esse foi o caso, por exemplo, da ilha de Guernsey, que viveu ali restrições alimentares e muitas outras coisas.
E o filme mostra justamente o pessoal da sociedade literária revivendo essas memórias e até alguns traumas da guerra, porque teve até um membro dessa sociedade literária que sumiu durante a guerra. E aí essa escritora, quando chega lá nessa ilha e conhece tudo, tem acesso a essas memórias que eu comentei, né, de restrições alimentares, de medo que eles viviam por conta da ocupação dos alemães, ela acaba conhecendo também um lado da guerra muito cruel, que era das pessoas que sumiam por, de repente, posições políticas diferentes das dos alemães e toda aquela história que a gente geralmente ouve falar. E aí que a sociedade literária surgiu então na vida dessas pessoas como uma forma delas, assim como aquele filme da menina que roubava livros, como uma forma de sair, tentar fugir um pouco dessa realidade, de todo esse clima de tristeza e de angústia que eles viviam durante a Segunda Guerra. Então eu considero que esse é um filme de romance super legal para entender um pouquinho essas questões sobre a Segunda Guerra. Esse filme foi produzido em 2018 e a classificação indicativa dele é 12 anos. E por último, mas não menos importante, é a indicação do filme O Zoológico de Varsóvia. Esse filme fala da ocupação dos alemães à Polônia em 1939 e relata a história de um casal que era dono de um zoológico e mostra como a vida deles mudou depois que os alemães ocuparam o país onde eles moravam. Durante essa ocupação, muitos animais acabaram morrendo, outros foram confiscados, porque justamente por ser um zoológico tinham muitos animais exóticos. E os alemães gostavam de confiscar esse tipo de animais, acredito que até por uma questão de status, de poder. Então mostra como que essa família que era dona desse zoológico passou a ajudar judeus que estavam sendo perseguidos durante esse período, em locais subterrâneos que tinham nesse zoológico, ou então em locais que eles sabiam que dificilmente os alemães procurariam, justamente para ajudar a salvar a vida dessas pessoas. E o interessante é porque, apesar de ser uma ficção, né, assim como todos os outros filmes que eu falei, esse filme mostra um pouquinho de como era a realidade desses judeus que eram perseguidos nessa época. Então mostra um pouquinho também daquela questão dos guetos, da segregação que essas pessoas viviam, e é um filme muito interessante também para entender os efeitos que a guerra tinha no dia a dia das pessoas. Esse filme foi lançado em 2017 e a classificação indicativa dele é 14 anos. E foi como eu falei, apesar de serem filmes de ficção, são filmes muito legais para vocês entenderem um pouquinho alguns aspectos da Segunda Guerra, saindo ali daquela visão comum que geralmente a gente tem de filmes, de só ficar vendo filmes que se passam ali na guerra em si mesmo, né? Então esses filmes podem trazer uma visão super legal para vocês de como era o dia a dia das pessoas que não estavam na guerra diretamente, mas sofriam muitas consequências dela também. E essas foram as 3 indicações, inclusive eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu fiz sobre os livros mais impactantes que eu já li até hoje. E já posso adiantar que um desses livros também fala sobre a Segunda Guerra e é baseado em uma história real. Então já clica aqui para você não perder esse conteúdo. E deixa aqui nos comentários se você quer uma segunda parte desse vídeo, dando outras dicas de filmes sobre a Segunda Guerra ou sobre algum outro tema de história que você tem interesse em saber mais. E se inscreve aqui no canal também para não perder todo esse conteúdo, tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!